Vamos continuar, então. O pessoal está entrando. Só mais um minutinho a gente continua. Então, eu vou continuar. Nesse período aqui do Império Medo-Persa, nós temos os livros. Lembrando que os medos e os persas, eles também são assírios. Eles dominaram todo o leste e o sul do mar Mediterrâneo. Ou seja, eles conseguiram até passar mesmo o Egito na época. No período dos medos e os persas, vocês têm os livros, praticamente todos os livros a escrita de todos os livros do Antigo Testamento, os livros dos profetas, claro, né? Ali você tem o livro de Esté, o livro de Esdras, Neemias, o livro de Abacuque, o livro de Jó. Aliás, no livro de Jó você só tem a publicação do livro de Jó, porque se conjectura que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Mas a publicação como um livro canônico você só tem no período Medo-Persa. Ok? Então, aqui você tem o livro, a publicação e as canonizações dos livros dos profetas do Antigo Testamento. Depois você tem o início do Império Grego. O Império Grego, na realidade, vocês podem ver que ele já toma todo o oeste, o leste consequentemente, leste, oeste e o sul do mar Mediterrâneo. Ele praticamente pega toda a parte do império que pertencia aos medos e os persas. E, na realidade, eu acho que quem assistiu o filme de 300 perceberam que né, eles não lutam por domínio, eles lutavam por proteger a Grécia. E, consequentemente, eles tomaram o domínio dos medos e dos persas ao tentar proteger a Grécia. Inclusive, se vocês forem ler as histórias, os gregos nunca realmente dominaram. Eles simplesmente foram lá e ensinaram. É tanto que o próprio Israel, eles nunca pegaram as tradições e os grupos dos babilônicos dentro do Medos. Mas dos gregos, eles aprenderam a língua. E como a gente viu nas lições passadas, uma parte do Antigo Testamento e praticamente todo o Novo Testamento foi escrito em grego koine, ou seja, eles falavam em grego em Israel, ou seja, eles pegaram a língua. Foi um povo que veio mais para ensinar do que realmente dominar. Mas, assim como eles ensinaram, eles também acabaram com a religião. E aí é quando você tem o livro de 1ª e 2ª Macabeus. Eles não são livros canônicos, mas se alguém perguntar, Douglas, pode ler? Eu vou falar. Se você gosta de uma história de guerra, de estratégia e guerra, são ótimos livros. Ou seja, aqui no Império Grego você tem os livros de 1ª e 2ª Macabeus. Isso é uma família de judeus que liderada por um judeu chamado Yonam Macabeus, e ele e a família dele, com vamos dizer, alguns assentados, moradores de roça, eles expulsam os gregos. Veja que não era domínio, era realmente um povo que veio mais para ensinar do que dominar. Principalmente o povo agrícola, eles expulsam eles da terra de Israel. E isso acontece mais ou menos em 167. Aqui eles arredondam para 146 e depois eles já começam com o Império Romano. Depois a gente vai ver que não foi isso. Eles tentam fechar essa idade aqui, mas ela não é fechada, porque Israel ela fica cerca de 60 anos
livre de qualquer império. Depois começa o Império Romano. Os romanos vão lá e tomam toda a parte da Europa e do Mar Mediterrâneo. Isso já, mais ou menos, eles só conseguem tomar Israel em 63 antes de Cristo, ok? E essa dominação ela vai até 395, que é quando acontece a separação dos reinos e a separação também do império com a igreja. Essa separação ela acontece onde? No Concílio de Nicéia. Acho que alguns já ouviram falar desse concílio, que é onde há a separação entre a igreja e o Estado. Então, aqui você tem o Império Romano, lembrando que Jesus ele nasce aqui nesse domínio, quando os romanos estão sob domínio de Jerusalém, de Israel e de praticamente toda a Europa também. E eles vão até 395, mas a queda deles mesmos só vai em 1456, já da nossa era, depois de Cristo, ou também conhecida como Era Comum. Que, como eu falei lá atrás, é a parte já que eles conseguiam dominar, fazer armamentos com o ferro. E a última, que seria barro e ferro, seria várias nações. Ele não deixa aqui essas especulações, mas seriam várias nações, e como foi dividido a Saxônia. A Saxônia, ela não vinha, ela tinha a mesma imagem do mapa, mas não tinha divisões. O Império Romano dominava tudo. E aqui foi quando foi dividido em vários reinos. Aí você tem o paralelo das profecias. O juízo em Daniel 7 está em paralelo com a purificação do santuário, de Daniel 8,14. Voltamos lá em Daniel 8,14, a purificação do santuário. Os dois capítulos falam sobre a mesma coisa. Como assim? O tempo dessa purificação, que é a terminologia do dia da expiação, é de 2.300 tardes e manhãs, ou dias, com o princípio de dia-ano, ou seja, eles pegam a tipologia. Há versos que a Bíblia deixa bem claro que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos é como se fosse um dia. Ou um dia é como um ano, ou um ano é como um dia. Só que a gente sabe que o templo ele não existe, ele não durou mais de 2.300 anos. E a gente também sabe que o santuário ele não foi purificado em 2.300 dias. Como a gente sabe disso? Porque a partir da construção, que está lá em Neemias, ele demorou 13 anos para ser purificado, ou seja, não foi 2.300 dias, com certeza. Foram 13 anos para ser purificado a partir da sua construção. E também ele não durou, nem o primeiro nem o segundo templo durou 2.300 anos. Ok? Esse é um dado importante. Aqui você vê a comparação cronológica dos impérios. Voltando à estátua de novo, a estátua de Daniel 2. A cabeça do capítulo 7, ela é representada pelo leão. Como a gente sabe disso? A boa parte das estátuas no período babilônico, que existem hoje, atualmente, essa arqueologia. Alguém quer falar? Pode falar. Ok. Por enquanto, ninguém. Boa parte das estátuas encontradas hoje do período babilônico são estátuas de leões. Isso é curioso, né? E está lá relatado em Daniel 7. No início de Daniel 7, quando Daniel tem uma visão, ele vai ter uma visão de 4 animais. E um desses animais, o primeiro animal é o leão. Ou seja, você tem em Daniel 2, Babilônia ser representada pelo ouro, e na sua visão do capítulo 7, um leão. Já no capítulo 8, ele não tem nenhuma referência.
Na parte de prata do capítulo 2, você tem a representação do urso no capítulo 7. Isso já é o período dos medos e persas. Mais uma vez, um dos animais que mais eram admirados no período medos dos persas eram o urso, ok? E o sacrifício que eles faziam para os deuses deles eram feitos com carneiros. Isso também está na história e na arqueologia, tanto cristã como na história mesmo da Mesopotâmia e nas histórias que a gente lê, que a gente aprende na escola, ok? Já no período do bronze, que é o período dos gregos, no capítulo 7 ele tem a representação de um leopardo, e no capítulo 8 ele tem a representação do bode, ou seja, leopardo e bode. Por quê? O leopardo ele era um animal inteligentíssimo, aliás, ele é um animal inteligente, que ele ainda existe, e era um dos animais mais estudados no período dos gregos, que ele não era considerado nem não era considerado nem um leão e nem uma onça. Ele tinha traços dos dois ao mesmo tempo. E sua inteligência de caça e de captura era bem maior, como também a sua velocidade. Então, isso encaixa bastante no período grego. Já o bode, ele traz uma característica. Boa parte dos animais que eles carregavam durante a guerra eram bodes. Isso é um fato interessante, ou seja, eles iam guerrear e quais animais eles levavam para se alimentar? Os bodes, conforme a visão do capítulo 8 de Daniel, da visão que ele teve e relatou no capítulo 8. E já no período romano, você tem a parte de ferro e os pés de ferro e barro. E aqui, no capítulo 7 de Daniel, você tem a representação de um animal aterrorizante e assustador. Esse animal aterrorizante, Daniel não consegue nem mensurar o que ele é. Ele simplesmente fala que tem 10 chifres e depois nasce mais um chifre. Qual animal que você conhece na Terra que tenha 10 chifres? Não existe. Então, por isso ele fala, é aterrorizante, assustador, não dá nem para mencionar como é. Parece um animal assim, mas não tem conjectura. E aí, por isso, ele dá essa datação como se fosse Roma, que não tem, na mesma hora que ela consegue falar, o Império Romano é isso, mas depois ele fala que é ferro e barro. Não tem como fundir ferro e barro. Ou seja, na mesma hora que você tem um império, você não tem. Você tem vários impérios, é uma coisa aterrorizante, um vai sobrepujando o outro, um vai vencendo o outro, um vai denominando o outro, e da mesma hora você não tem nada. Você tem uma confusão geral. Então, por isso que ele fala, comparado com esse animal aterrorizante, o período dos romanos. E, na realidade, Roma nunca deixou de existir. Ela simplesmente deixou o império, de ser um império, para passar a ser uma denominação religiosa. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma fala? Beleza, então eu vou seguindo. E aí a gente vai chegar a esses momentos de finalização de interpretação. Aqui você tem a parte do juízo investigativo. O esboço profético estudado essa semana tem encontrado apoio majoritário entre históricas protestantes desde a Reforma. Porém, somente com o movimento millerita, ou seja, de Guilherme Miller, de 1840, no início do ano de 1800, né, os 2.300 dias e o juízo vindicativo foram reconsiderados, conforme esse seguinte gráfico, ou seja, você tem aqui o Daniel 7, como eu falei lá atrás, Babilônia representando o leão, os medos e os persas, o urso, a Grécia, o leopardo,
a Roma pagã, o quarto animal, que é aquele que tem 10 chifres, que é um animal terrorizante, e a Roma papal, como eu falei, a Roma nunca deixou de existir, que é o chifre pequeno, que é o chifre que nasce entre os 10 chifres. E Daniel 8, como eu tinha falado, não tem nenhum animal representando. Aí você tem a média Pérsia, que é representada pelos carneiros, que eles sacrificavam para os deuses deles. A Grécia é representada pelos bodes, os bodes que eram levados durante as guerras para alimento. A Roma pagã, que é o chifre que se move horizontalmente, que faz parte dos 10 chifres, e a Roma papal, que ela surge depois do ano 395, como eu falei atrás, e que representa o chifre que se move verticalmente, que é o chifre pequeno que nasce. Depois eu até falo para vocês lerem novamente Daniel 2, 7 e 8, e aí vocês vão entender melhor do que eu estou falando, ok? Aí eu vou explicar os tipos a tipologia referente às profecias. O que seria a tipologia? É o estudo sistematizado dos caracteres tipográficos, no que se refere ao desenho das fontes ou famílias de tipos. Coleção dos caracteres tipográficos usados em determinado trabalho gráfico. Ou seja, como você identifica? Você lê Daniel 7, 8. Você lá tem um urso, um leão, um urso, um leopardo, um animal terrorizante. Como é que você identifica isso? É olhando para a história que a gente conhece, a história mesmo, a história que a gente estuda na escola, a história que o mundo tem a passar, e comparando com a história bíblica. Aí você junta esses desenhos, aí você tem uma cronologia do que realmente a Bíblia está falando de profecia e do que a história nos relata sobre os acontecimentos. Os símbolos das profecias apocalípticas, como os encontrados em Daniel e Apocalipse, têm um único cumprimento: estabelecer segurança e clareza. Ou seja, todo mundo fica com medo das profecias, mas na realidade não precisa ter medo da profecia. A profecia ela traz segurança, que realmente Deus está sob controle da história. E, ao mesmo tempo, traz clareza, ou seja, traz clareza para o que está ocorrendo. O que ocorreu na história, o que está ocorrendo, o que vai acontecer. Isso me traz muito o pensamento da agora. Gente, a gente está numa pandemia e tudo, mas quantas pandemias já teve no mundo? E quantas ainda podem vir até o final? Eu preciso me preocupar. Todas as vidas importam. Quer falar, Alexandre? Quero. Eu acho interessante, Douglas, que você comentou. No momento que a gente vive, muitas pessoas estão com medo, né? Pela epidemia, né? Pelo vírus. E aí tem os pregadores alarmistas, né? Já colocam aí uma mensagem de fim do mundo, ok? Só que de uma maneira errada, de uma maneira que, em vez de trazer conforto para as pessoas, traz medo. Então, o que você falou, o conhecimento da profecia é importante, por quê? Porque é a mão de Deus na história. Então, você falou toda a história, e Deus está conduzindo a história, né? Deus nunca deixou de conduzir a história. E o mais importante que isso é que Deus olha para nós como filhos únicos, né? A gente está envolvido na história com a proteção e bênção de Deus. A profecia, ela é maravilhosa porque é o plano revelado de Deus. Então, Deus nos deu a Bíblia, o entendimento para poder ler, estudar, pesquisar, meditar, para deixar o nosso coração confortado, né? Através das profecias, Deus nos oferece conforto e não medo, né? Era isso, Douglas. Exatamente. Então, exatamente. O Alexandre compreendeu bem o que eu quis dizer nessa parte. Ainda falando um pouco sobre a tipologia, contudo, a tipologia se concentra em pessoas, eventos ou instituições reais da Bíblia, conforme eu falei.
Ela pega um evento que existe em nossa história, as histórias estudadas na escola, a história que existe no museu, e interliga com as instituições reais da Bíblia, ou seja, com a história bíblica. Fundamentos em uma realidade histórica, ou seja, que realmente tem comprovação arqueológica e histórica, mas que apontam para uma realidade maior no futuro. O uso da tipologia como método de interpretação remonta a Jesus, ou seja, leva a Jesus, e ao plano de redenção para a humanidade. Conforme falamos, todos conhecem o texto bíblico, né? Todos pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Mas por meio de Jesus, nós temos o plano da redenção, da salvação da humanidade. Claro, para todos que creem. Porque para os que não creem, é só uma história. Para os que creem, é a redenção, é a salvação. Conforme a gente fala, conforme eu falei logo no início, o nosso objetivo é cumprir o que Jesus falou em Apocalipse, em Mateus 28, de 18 a 20, e de fazer discípulos por todas as nações, pregando o evangelho do reino, anunciando a minha breve volta. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o plano da redenção da humanidade. Aí vem a minha conclusão. Você tem todas eu joguei praticamente todo o material de profecias nas mãos de vocês. Eu acho que é um dos temas assim mais difíceis de compreensão, porque você tem que comparar datas, juntar datas, calcular, colocar num gráfico, numa linha, saber onde é que está cada coisa, mas o mais importante da profecia não é o ato futurístico, ou seja, o que vai acontecer no futuro, ou místico. Como é que Daniel, praticamente não, há quase 2.500 anos atrás, sabia do que ia acontecer? Isso é um ato místico. Não tem como você falar ele sabia porque ele fazia o cálculo astronômico. Não existe isso. Não teria como Daniel saber. Isso foi um ato místico que a gente compreende que é a ação de Deus. E sim, o fim que a profecia proporciona para os que cumprem Apocalipse 14, 12. O que está em Apocalipse 12? Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, o ato da profecia não está em trazer relação ao futuro ou ao misticismo. Ele está apontando com segurança e clareza que todos aqueles que guardam, obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis na crença em Jesus, eles virão que tudo isso aconteceu para que nós creamos, como eu falei no início, e que a eternidade nos espera. Tudo isso passou. Todos esses impérios passaram. Todos esses animais passaram. Tudo passou. Todas as epidemias passaram. Todas as doenças. Tudo de mal passou. E eu gostaria de terminar com um texto, como eu falei, eu baseei toda a minha pesquisa na história da redenção, de Ellen G. White, e eu vou terminar com o que está escrito na página 304. Está escrito: e ao transcorrer os anos da eternidade, haverá mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e do Messias. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão seu caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os surpreendentes feitos do grande conflito com Satanás, o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção e com mais arrebatadora alegria. Dedilharão as harpas de ouros, e milhares de milhares e milhões de vozes se unirão para ampliar o potente coro de louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado e o grande conflito terminou para sempre. Então, toda vez que eu leio as profecias, eu não fico com medo. Eu fico com segurança e a certeza que isso tudo aponta o plano de redenção e a salvação e a eternidade. Que esse final que eu li aconteça para cada um de nós. Que a partir da eternidade, pecador e pecadores não mais existam. Ok? Mas que a gente vive eternamente com Deus. E aqui eu terminei a parte da lição. Gostaria de saber, tem perguntas? Quando a gente fez, deu positivo do corona. E aí eu fico imaginando, né? Enquanto muitas pessoas estariam desesperadas e eu, assim, eu estava tranquila, porque, primeiro, por uma coisa, eu acredito que a morte é como um sono, né? Então, se eu tiver que morrer, eu sei que eu vou estar num quarto, guardadinha, dormindo, esperando até Jesus voltar. E segundo, eu não preciso me desesperar, porque se não for a vontade de Deus que eu morra nesse momento, se eu tenho vida e quero viver, né, quero ajudar muitas pessoas, a gente não precisa se preocupar com essas coisas que as pessoas estão por aí desesperadas. Ai, porque deu positivo, ai, porque não sei o quê. Gente, a gente tem algo realmente para se preocupar, que é a nossa preparação, cuidar do nosso caráter, né? Vencer o nosso próprio eu a cada dia e entregar e apenas estudar. Se a gente estudar, a gente vai ficar tranquila. Quando vem as notícias ruins, a gente sabe que apenas mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Gratidão, Douglas. Exatamente isso. Mais alguma pergunta? Pergunta ou argumento? Douglas. Sim. Douglas, estão me ouvindo? Estou. Então, só para reforçar mesmo o que os irmãos falaram, que a gente se fortaleça, né, que se revista das armaduras de Deus, né, e que essas pessoas que estão desesperadas, que a gente leve essa mensagem de paz, essa mensagem de calma, essa mensagem de que Deus está no controle e que tudo que está acontecendo, a palavra de Deus, estudar, examinar as escrituras é importante para que a gente se fortaleça cada dia mais e que a gente leve a paz, né, para os irmãos que ou não conhecem, estão desesperados, estão distantes. Que a gente se fortaleça cada dia mais nas escrituras, se revista das armaduras para seguir firme, né? Porque quanto mais próximo de Deus, mais forte ficaremos. E é que nem a história do cerco, né? Todos estavam passando pela mesma situação. A diferença é que as pessoas que estavam seguindo as escrituras, elas estavam fortes espiritualmente e transmitindo essa paz a todos aqueles outros que estavam desesperados. Ainda que alguns, infelizmente, vai ter aqueles resistentes, né? Mas elas estavam fazendo a parte delas e levando a paz aos irmãos e em paz, né? Com elas, porque elas estavam seguindo as escrituras ao lado de Cristo. Então, que a gente siga esse mesmo exemplo. Okay, muito obrigado, Natasha. Mais alguém quer fazer um comentário? Então, eu reforço aquilo que eu falei no final. O estudo, ele me traz mais segurança e clareza. Então, eu recomendo a todos que continuem os estudos na Bíblia, mas que também estudem a história, porque ela é que realmente dá força ao contexto bíblico. A tudo o que aconteceu, acontece e vai acontecer até o final dos tempos. E que todos nós possamos nos encontrar na eternidade.